Bom, imagino que vocês estejam vendo a minha tela. Vamos começar aqui com a parte econômica, tá? Enfim, a gente teve bastante, acho que, novidades aí, né, no cenário nesse mês. Basicamente, a gente tinha alguns riscos, né, que a gente estava monitorando aí mais de perto nos Estados Unidos, né? Enfim, toda a questão bancária, que na nossa visão nunca foi, enfim, uma crise sistêmica, qualquer coisa desse tipo que deveria mudar muito o nosso cenário, né? E relembrar alguma coisa perto do que foi 2008, né? Não era a nossa visão, mas de fato tem se mostrado aí que as implicações, né, até macro ali para a parte de crédito, etc., estão mais tranquilas do que imaginado, né? Inclusive, a gente não viu, depois do First Republic Bank, né, que acabou sendo incorporado pelo JP Morgan, a gente não viu novos bancos entrando na fila, então parece que deu uma acalmada, né? E a segunda, que estava bem, né, acho que na crise da onda aí no último mês, que era a questão do debt ceiling, essa daí também, enfim, foi resolvido, né? Você teve um acordo bipartidário e foi um acordo até bom para o lado do governo, né? Que conseguiu não ter que fazer tantas concessões aí do lado fiscal, né? Então foi no final foram concessões bem brandas aí que não mudam muito o cenário para frente também, né? E aí, passado esses dois grandes riscos, né? Obviamente que a gente tem que continuar monitorando a questão bancária, mas acho que enfim, essa questão foi amenizada e com o fim da questão do debt ceiling, a gente volta os olhos, as atenções aí para a economia norte-americana, né? Ou seja, para os dados mesmo de atividade de inflação e qual que vai ser a postura do Fed enfim, para as próximas decisões, né? E aí a gente estava com um cenário, né, que o Fed, na sua última reunião, já tinha sinalizado um fim de ciclo, né? E o que aconteceu é que os dados, né, além dos riscos, né, terem atenuado bastante, né, os dados vieram muito fortes de atividade, né? Então, a gente mostra aí no gráfico da esquerda essa sustentação, né, do consumo, e no lado direito aí as surpresas em relação ao payroll, né? A gente já vem aí há muitos meses com surpresas positivas na geração de vagas, né? Isso continua tanto do lado da demanda, né? Acho que uma economia bem robusta, e do lado de emprego também, números aí que continuam surpreendendo, né? Obviamente que esse último payroll, ele teve uma criação de vagas relativamente, né, mais forte do que o esperado, mas a gente começa a ver alguns sinais ali, né, dentro dos detalhes de alguma acomodação. Ainda assim, né, tudo que é hard data, né, ou seja, que são dados de fato aí de consumo e emprego, tem vindo muito forte, expandido para cima, né? Eu acho que essa foi a grande novidade aí para o Fed, e aí o discurso, né, dada essa parte da atividade aí mais resiliente, né, e não compatível com uma desaceleração da inflação no ritmo que o Fed gostaria, né, trouxe com que o Fed, né, nos discursos, trouxesse aí uma nova estratégia, né, que é a estratégia do stop and go, né? Isso para a gente, né, os dados e o discurso do Fed fez com que a gente ajustasse, né, mais uma vez, né, o fim de ciclo. No entanto, o stop and go faria com que você não subisse na próxima, né, na reunião de junho agora, mas apenas em julho, né? E por que isso? Né? Acho que basicamente o Fed está querendo comprar mais tempo para ver, de fato, os efeitos defasados da política monetária, né? Ele tem falado sobre isso também, né? Então, dado que você já está numa posição restritiva, né? Acho que o Fed vem aí para trazer aí um pouco dessa calma, vamos olhar aí com o tempo, e até porque quando a gente olha a inflação, né? E aí é interessante notar aqui, do lado do soft data, né? E assim, e antes de ir para a inflação, a própria soft data que a gente olha para atividade também está mostrando uma desaceleração, né? Principalmente os PMIs, né? Os ISMs estão mostrando uma desaceleração. Então, assim, a gente imagina que em algum momento ela vai acontecer, né? O negócio é que os Estados Unidos continua aí bem forte no curto prazo. E o soft data de inflação também, ou seja, a parte componente de preços que a gente olha tanto no ISM de manufaturados, né, que é no gráfico da esquerda, e no ISM de serviços, né, também estão mostrando uma desaceleração da inflação. A parte de inflação de bens, né, do gráfico da esquerda, de fato, a gente já viu uma grande desaceleração, né? A gente viu isso não só nos Estados Unidos, a gente viu bastante aqui no Brasil, e aí a gente, né, a atenção aí dos últimos meses tem ficado com a inflação de serviços, mas
parece ter alguma defasagem. No entanto, os indicadores antecedentes são que você vai ter, sim, uma desaceleração da inflação à frente, né? Então, isso é que eu acho que tem trazido um pouco de, acho que, dificuldade, né, de se prever exatamente onde o Fed vai parar. No entanto, eu acho que, assim, ele realmente tem dado sinais que ele quer parar e que ele precisa de tempo, né, dar tempo para a desinflação ocorrer, né? E eu acho que, olhando os antecedentes, eu acho que fica claro que isso deve ocorrer, é mais uma questão de quando e não se vai acontecer, né? Da mesma maneira que a gente viu em bens, a gente deve ver na parte de serviço. Mas isso é uma questão, né, global, até aqui no Brasil também a inflação de serviço continua rodando forte, né? Mas, de qualquer maneira, eu acho que esse gráfico vem mais no sentido da gente tentar explicar por que a gente não acha que você vai ter uma continuidade, né, além dos 5,25 e 5,50, né, que é o range que a gente espera que o Fed vá agora em julho, né, por que a gente não vê uma continuidade? Porque a gente acha que, de fato, a política monetária funciona e aí a gente deve ver, né, ao longo do tempo essa desaceleração, né? Obviamente, a gente vai ter um CPI antes do FONC, que vai ser relevante, né, porque dado que tudo veio contra, né, a parte de atividade, se vier um CPI muito ruim, isso poderia até levantar de novo a possibilidade de você ter uma alta agora em junho, né? Mas a gente, enfim, acho que está mais confortável aí nessa estratégia de stop and go, e aí, enfim, para você ter, além de juros, né, você estaria falando uma coisa mais se aproximando ali do último trimestre, e ali eu acho que a gente fica mais confortável de ver números melhores de inflação, que no final das contas é o objetivo do Fed, tá? Então, é isso, a gente teve essa revisão aí de Fed, esse chorinho no Fed Funds para julho, tá? E aí, por outro lado, né, no resto da economia, né, a gente viu sinais bons, né, do hard data nos Estados Unidos, mas a gente tem visto sinais piores de atividade no resto do mundo, né? E aí chama a atenção a zona do euro, né, que a gente tem visto aí uma grande decepção nos dados que tem saindo, né? E aí chama atenção principalmente esse gráfico da esquerda, que é a concessão de crédito, né, do consumidor está desacelerando fortemente. E outra, e aí uma boa notícia, né, que é do lado da inflação, esse gráfico da direita, que a gente já vem aí pelo segundo mês com boas notícias, né, surpresas para baixo na inflação, né? Então vinha numa toada de núcleo, né, subindo muito forte, a gente já viu uma estabilização e até uma queda na margem, tá? Então a gente tinha um viés, né, altista para nossa taxa de juros final na Europa, né, na zona do euro, em 3,75, imaginava que poderia ir para 4, mas aí a gente tira esse viés de alta e fica mais confortável nesse término de juros em 3,75, né? Então é interessante notar a dinâmica, que por um lado a gente vê uma economia nos Estados Unidos estava mais aquecida do que a gente imaginava, né? E o Fed tendo que subir um pouco mais, né? E por outro lado, na Europa, né, como contraponto, a gente está vendo na direção contrária, né? Então, tudo que a gente imaginava que o diferencial de juros e de crescimento migraria de Estados Unidos para o resto do mundo, na verdade, a gente viu uma direção contrária, né? E aí, até com isso a gente mudou nosso posicionamento, mas aí o Calabrese fala melhor sobre isso à frente, né? Mas o fato é que a gente está vendo de novo um excepcionalismo da economia norte-americana. E a China, né, que é outro, enfim, país aí, economia importante para a gente também viu números mais fracos, né, na margem, e aí eu acho que teve um movimento desde novembro, né, que foi a grande reabertura, né, o fim da crise do Covid lá, e a reabertura da economia, né, isso de fato fez com que você desse uma primeira inflada na atividade, né, principalmente na parte de serviços. No entanto, na margem, a gente viu um pouco a economia chinesa perdendo tração, né? De novo, discutindo problemas do setor de housing, né? Que foi um grande drag lá atrás. Enfim, apesar de a gente ter visto um pouco, né, medidas aqui e acolá, são medidas muito fracas ainda na nossa visão em relação a essa perda de tração que a gente viu na China. Tá? Então, a gente fica um pouco mais preocupado aqui. Ainda acho que vai ser um número forte para esse ano, né? Mas a questão é você carregou bastante o crescimento de curto prazo e aí, enfim, acho que os dados correntes estão mostrando uma economia desacelerando e isso daí eu acho que bateu, né, um pouco nos preços de commodities, né? Elas sentiram bastante e eu acho que é muito relevante para o nosso cenário global acompanhar agora China, né, e o efeito sobre preços de commodities. Basicamente, porque se vocês pegarem assim, eu acho que o grande mindset agora global é que a América Latina, né, países
produtores de commodities e com taxa de juros altos são, né, a última bolacha no pacote, né? Isso daí, de fato, é verdade, mas quando se você começar a ver China e preços de commodities, né, acomodando ainda mais, você pode ter uma mudança aí de visão desses ativos, né, dessas economias, né? Então, assim, você provavelmente vê um vetor desinflacionário que permite com que, né, esses países de Latam comecem a cortar juros, né? Então o carry vai ser menor, ao mesmo tempo que você também começa a tirar um pouco da força aí de todo o case da economia que roda em torno de preços altos de commodities, né? Então, assim, foi uma primeira pernada, acho que foi até bem-vinda em termos de desinflação, né, para o mundo. No entanto, a gente tem que, acho que, acompanhar aí de perto para entender o tamanho dessa correção que a gente possa ver à frente, tá? Enfim, então esse é o nosso cenário global. E aí, só para terminar, acho que é um gráfico bem, eu acho que, assim, emblemático do que a gente quer dizer sobre o excepcionalismo norte-americano, né? Que é acompanhar essa linha, né, o índice de surpresas econômicas, né? Essa linha azul mais forte, né, as surpresas econômicas nos Estados Unidos, né? E a azul mais fraca na Europa, né? Então, isso aqui são os dois lados da moeda, e a gente vê a grande divergência que a gente viu, né? Os Estados Unidos parecia que estava desacelerando, né? E tendo surpresas, né? Ou não tendo tantas surpresas. A gente viu na margem aí uma recuperação dessas surpresas, e aí, enfim, dados de retail, dados de payroll, tudo isso daí vieram aí na situada mais forte, enquanto na zona do euro a gente viu uma grande mudança aí, e o índice de surpresas caindo bastante, né? Então, justamente acho que tem uma mudança aqui dessa visão de curto prazo, em que a gente imaginava que Estados Unidos ia desacelerar mais fortemente em relação ao resto do mundo, porque o Fed estava fazendo um trabalho mais forte e tinha saído na frente. No entanto, que tem mostrado aí que a economia norte-americana é um transatlântico difícil de parar, né? Enquanto que na Europa, apesar do ECB estar mais distante aí, né, e atrasado no ciclo, a gente viu uma desaceleração adicional que a gente não esperava, né? Então, acho que essa aqui é a grande mudança aí do cenário global, tá? E aí, vindo para o Brasil, aqui também a gente, acho que, surfou um pouco do que a gente viu nesse último 1 mês e meio, que foi esse enfraquecimento de commodities, né? O Brasil é um caso bem interessante, que é uma economia que roda muito em torno de commodities. Quando o commodities está bem, nossas contas externas melhoram, né? Mas a inflação fica alta, então o juro também fica alto. Isso daí leva a uma apreciação do câmbio. Você também gera externalidades, né, do PIB agro, né, que bomba, e isso daí vaza para serviços, etc. e tal. Então tem toda uma economia que, né, ela roda muito ligada ao ciclo de commodities, né? E mais recentemente a gente viu aí commodities importantes para a gente, né, como soja e minério, né, no último 1 mês e meio aí caindo em torno de 15% a 20%. Né, quedas bem fortes. A gente teve também o petróleo, né, que, enfim, roda aí abaixo de 80 de algum tempo. Então, tudo isso daí foi um vetor desinflacionário bem relevante para o Brasil, e entrou, né, mais significativamente aí nos IPAs aí mais recentemente, nos últimos 2 meses, né? E assim, a gente estava com a cabeça, né, eu particularmente com a cabeça bem hawkish para a inflação, basicamente imaginando que você, bom, o PIB roda muito forte, o governo, né, está com um fiscal muito forte, isso daí deveria manter, as expectativas estão desancoradas, daí deveria manter a inflação pressionada, né? Uma coisa que a gente já na última carta falava, onde a gente pode estar errado, né? Era um vetor desinflacionário global mais forte, e de fato foi o que aconteceu, né? E até assim, vendo, por exemplo, o IPCA que saiu hoje de manhã, mas o IGP que saiu também durante a semana, né, caindo mais de 2%. Então, assim, tem um vetor muito grande de desinflação que está pegando, né, nos IGPs e no IPCAs, isso daí está sendo incorporado pelos agentes, inclusive por a gente, né? Então, a gente, até hoje, depois desse IPCA, a gente já vinha reduzindo, né, a inflação desse ano, que chegou a bater, sei lá, 2 meses atrás, em 6%. A gente reduziu hoje, né, a última projeção que estava em 5,10 já foi para 4,90, com essa surpresa negativa, né, desinflacionária do IPCA. E eu acho que o Moody continua muito favorável para essa assimilação do mercado para uma inflação mais baixa, né? Então, por incrível que pareça, né, todos os bancos centrais globais, né, geralmente você tenta tirar um pouco do que acontece em commodities, mas no Brasil isso acaba sendo muito
relevante, até porque você, enfim, tem uma inércia grande. Então, se a inflação corrente cai, isso daí ajuda não só as expectativas, que são muito autorregressivas, mas também, né, tem um sentido de você olhar uma inércia, carregar uma inflação, né, nesse ano para o ano que vem, uma inflação menor, dado que você tem essa inércia bem impregnada aí na nossa economia, tá? Então, mas seja como for, né, a gente está com a inflação sendo reduzida aí por esse vetor, né, de commodities, né, então, basicamente, alimentação e combustíveis. Olhando assim, eu ainda fico desconfortável com o nível que a inflação de serviços roda, tá? Então, a gente está rodando aí na margem, acima de 5,5%, tá? Obviamente, isso daí já foi bem pior, tá? Mas a gente estabilizou aí, a gente está nesse patamar aí de 5,5%, que é, enfim, 250 pontos acima da meta de 3%, né? Mas o fato é que serviços também incorporam uma parte, né, de que é energia, combustível, que também alimentação, né? Tem, por exemplo, a parte de restaurantes e tal. Então, apesar de você estar com uma demanda forte, mercado de trabalho forte e tal, o que deve fazer com que essa desinflação seja lenta, né? A gente vê que tem uma correlação da inflação de serviços com relação ao resto e até porque também é bastante inercial, né? Você tem, sei lá, reajuste de escolas que vão entrar em fevereiro do ano que vem, que vão ser muito... tem uma inflação, né, de 12 meses que é meio usado como parâmetro. Então, é uma inflação bastante inercial. Então, de qualquer maneira, assim, apesar de a gente estar vendo que serviços demore mais para desacelerar, a gente imagina que, né, ao longo desse segundo semestre aí, a gente deve ver alguma desaceleração, e isso daí também ajuda um pouco dessa desinflação, né? Então, tudo para dizer que quando a gente olha as nossas projeções como estão hoje, né, a gente está com 4,9 de IPCA para esse ano, 4,4 para o ano que vem, né? A gente chegou a ter para o ano que vem 5%, então tem uma desinflação ocorrente, isso daí está ajudando, mesmo com todos os fatores que continuam, uma atividade forte, um mercado de trabalho, né, bem mais robusto do que a gente imaginaria antes, e um fiscal que é extremamente expansionista no curto prazo, né? Então a gente não vê a convergência para a inflação em 2024, né? No entanto, a gente vê um cenário que na margem é melhor, né? Então, a gente que tinha a Selic estável ao longo desse ano inteiro, a gente está trazendo, né? Sorte que os nossos gestores aqui, né, não foram muito mais rápidos do que eu para mudar o call aí da possibilidade de Selic cair mais rápido, né? Mas a gente está antecipando aí para setembro. E eu acho que toda a questão aqui é a dinâmica, né? Assim, acho que a gente vai continuar convivendo com IGPs no curto prazo bem negativos, né? E vendo números melhores de inflação. A gente tem uma correlação muito grande quando alimentos caem, né? As surpresas acabam sendo negativas, né? Baixistas para a inflação, e a gente também espera aí a manutenção no final desse mês da meta em 3%, que deve ajudar bastante. Inclusive, acho que o Focus já de segunda-feira deve vir aí com uma queda substancial, né, que a gente tem visto aí de revisões de inflação, principalmente para o ano que vem, né, que enfim, acho que não me espentaria de ver 15 ou até 20 pontos. É difícil ver o Focus mexendo tanto de uma semana para outra, assim, mas a data crítica é nessa sexta-feira, né, então a gente deve ver aí acho que uma rodada de queda de expectativas para o ano que vem, e eu acho que uma outra rodada também, se de fato o governo mantiver a meta e não fizer nenhuma pirotecnia com o sistema de meta de inflação, né? Então deixa um período de avaliação aí em 12 meses para ver se estava dentro ou fora da meta e sem mexer em horizonte relevante, enfim, faz uma coisa mais simples e mantém a meta aí em 3%, acho que ajuda também ao mercado voltar as expectativas mais para baixo, tá? Então, no final, enfim, acho que tem essa mudança aí de um Banco Central cortando mais cedo. Não pode ser em agosto também, assim, a depender da continuidade dessas boas notícias aí. No entanto, assim, uma coisa que a gente fica mais preocupado é o médio prazo, né? Assim, onde que essa inflação vai parar, né? A gente já complicado fazer política monetária olhando para a inflação de alimentos, né? Quando a gente olha, ainda tem, acho que, várias outras dúvidas aí sobre o médio prazo, assim, onde a gente vai terminar essa combinação de que, né, obviamente não é para ficar na frente da inflação de alimentos que está caindo, mas uma combinação de que o fiscal continua sendo bastante expansionista, né? Mas eu vou até mostrar isso mais à frente. Mas, enfim, outra, acho que
novidade que a gente teve aí, a gente também revisou para cima, né, nosso PIB, tá saindo os dados que foram divulgados aí para o primeiro trimestre, né, a gente viu uma surpresa grande do PIB do primeiro TRI, isso daí carrega um carrego estatístico, né, para frente aí bem forte, e basicamente assim, foi um PIB muito concentrado no PIB agrícola, né, e aí acho que uma forma que eu gosto de olhar isso daí, né, obviamente o PIB agrícola está do lado da oferta, mas eu gosto de olhar o lado da demanda, né, até para a gente entender como que está vindo essa parte aí de sustentação. Foi até uma boa notícia para o Banco Central, né? Porque quando a gente olha o PIB em si, né, essa linha preta mais forte, ele sobe aqui na margem, né, que ele está em nível, mas quando a gente olha a parte de investimento, você teve uma desaceleração razoável aqui, e o consumo das famílias na margem ficou praticamente de lado, enquanto também a de administração pública de lado, né? No entanto, a gente acha que para o segundo trimestre você tem aí, eu acho que vai ser o high aí do impulso de transferência de renda, né, para a população, dado que, enfim, está sendo feito no Bolsa Família e outros programas. Então, tem uma sustentação aí, mas eu acho que é inegável que foi um PIB relativamente confortável para o Banco Central. Ele foi mais forte, mas ele não mostra uma demanda super aquecida. No entanto, a gente vai ver um número bem forte aí para o PIB desse ano, puxado aí para essa grande safra agrícola que a gente viu. Bom, e aí, vindo, assim, por um lado, né, essa desinflação de preços de commodities lá fora ajuda a nossa desinflação doméstica, né? Acho que tem umas questões aí negativas, né? Porque, assim, se a gente é um grande produtor de commodities e se beneficia quando o commodity sobe, né? Não do lado da inflação, mas do lado de contas externas e de fiscal também, né? Quando elas caem, a gente também tem um pouco do outro lado da moeda, né? E aí eu acho que junta-se a isso essa grande expansão de gastos no curto prazo, né? Então, como eu falei, esse ano a gente prevê aí um crescimento de 7% real das despesas do governo central, né? Então, notem que isso daqui é em linha, né, com o que a gente via no pré-teto, né, quando a gente não tinha regra de gastos, né? Então, assim, a PEC da transição confirmou aí um aumento muito brusco, né, da despesa em termos reais, e o arcabouço da forma que está sendo feito, né, você garante também que ano que vem você deva ter aí um crescimento de 4% real dos gastos, tá? E aí, assim, a grande... Então, a gente, por isso que quando a gente fala, a gente está preocupado com o médio prazo, justamente assim, o quanto desses gastos aí vão significar na taxa né, de inflação final, né, passada essa grande desinflação de alimentos, o que vai significar lá para frente, tá? E aí, assim, pensando no fiscal em si, né, o governo tem metas aí super ambiciosas, né, para o primário. No entanto, acho que ele tem duas dificuldades grandes aí para você gerar essa recomposição de receitas necessária, né, para você mais do que compensar esse fortíssimo aumento de despesas, né? Um é que, enfim, o Haddad tem anunciado, né, diversas medidas, né, e às vezes com números, né, cifras bilionárias e tal, mas quando a gente vai olhar no detalhe, né, e conversa ali com os técnicos da Fazenda, assim, a gente é um pouco mais cético de você conseguir aqueles montantes todos, né, por exemplo, a questão das subvenções, né, de ICMS, no cálculo do PiscoFins e CSLL, assim, parece que são números bem mais baixos do que divulgados pelo governo, tá? Então, assim, a gente acha muito difícil, a gente é bem cético com que no curto prazo você consiga gerar aí uma grande recomposição de receita. E tem um complicador, né, que é justamente a parte de commodities, que é, assim, o Brasil, por ser um grande produtor de commodities, principalmente do lado do petróleo, né, que gera muito royalties, gera dividendo da Petro, etc. e tal, isso faz com que as nossas receitas, né, correntes líquidas, né, elas sejam muito ligadas aos preços de commodities, mais especificamente ao preço de petróleo, né? E aí eu trago só um gráfico, né, para ter uma visão aí dessa correlação né, de uma maneira visual, né, em que a gente olha, né, a linha azul, que é a receita corrente líquida em 12 meses, né, em termos reais, e na linha cinza, que é a variação ano contra ano do preço do Brent, né, do petróleo. E assim, tem uma correlação, e essa correlação ficou bem maior, né, mais recentemente, até, enfim, com a Petrobras aumentando tanto sua produção, né, a descoberta do pré-sal, etc., né, e o ponto
a gente deve ter, nessa parte, né, de petróleo, um impulso negativo para a receita, né? Então, assim, além do governo estar com dificuldade em gerar, né, o aumento aí de receitas nesse plano, que eu acho que é um plano até certo, né, de você tentar trabalhar esses gastos tributários, um monte de benefícios que, né, ficam ali escondidos dentro do orçamento do governo, né? Tem uma dificuldade grande, tem um lobby, enfim, grande contra isso e uma dificuldade, acho que per se, né, da Receita de conseguir, de fato, ter um enforcement para que as empresas paguem, né? No geral, as empresas no Brasil tendem a não querer pagar ou parcelar ou esperar um refis, né, que é meio recorrente aí na história brasileira. E aí você tem essa questão aí dos preços de petróleo também, como esse gráfico da direita mostra, que pode ser um dificultador, né? Então, eu acho que, assim, ao longo do tempo, né, apesar do Brasil, você, do lado fiscal, né, ter eliminado aquele medo de um descontrole maior de gastos, né, que seria um descontrole bem em linha com o que o Lula estava falando, né, gasto, agora não se fala de gasto, fala em investimento e tal, parecia uma coisa totalmente descontrolada. De fato, você corta um pouco desses cenários mais de cauda aí. No entanto, a gente acha que para cumprir as metas e, de fato, fazer uma convergência, né, gerar superávit, a gente está muito longe disso e talvez o cenário internacional jogue contra daqui para frente. Tá? Então, eu acho que ao longo do tempo e com os gastos crescendo na velocidade que estão, né, a gente vai ter decepções aí ao longo do tempo na questão das receitas e dos resultados primários, e isso daí pode, enfim, impactar os mercados mais à frente. Tá? E aí, por fim, eu acho que, assim, o Brasil tem estado aí, né, a cada 10 relatórios, né, de sell side lá fora, dos bancos lá fora, né, 11 tem calls, né, a favor do Brasil, etc. E tal. Acho que tem uma história interessante, né, que é justamente, acho que o Brasil tem 3 pilares, né, nesse case brasileiro aí, que vem junto com o Latam, né, mas basicamente é uma economia produtora de commodities, os preços estão, né, em níveis altos, né, apesar dessa queda na margem, continua aí em níveis favoráveis, né? Você tem uma taxa de juros alta, né? E esse carry que é super favorável, né? Esse, inclusive, eu acho que é o principal fator aí, né? Todo mundo olha o juro no Brasil, acha muito alto, e você, enfim, tem esse aspecto que conta a favor. E o terceiro foi que você tem uma regra de gastos, isso aí elimina os riscos de cauda do fiscal, né? E aí, todos esses fatores estão presentes, né? O que acontece é assim, se a gente está antecipando a perspectiva de corte, se China está com problema, né? Eu acho que a gente tem que olhar aí em frente, imaginar, e aí até trago esse gráfico da direita, que é o quanto já caiu o diferencial, né, de juros de um ano de Brasil contra os Estados Unidos, né? Então, assim, a gente está tendo um grande rally no pré aqui, e isso daí, enquanto nos Estados Unidos está tendo uma sustentação, né, das treasuries curtas, né? Então, a gente tem a gente está acabando voltando aí para níveis mais perto ali do primeiro semestre de 2021, né? Então, aquele carry todo, né, quando a gente olha, a gente tem que botar em perspectiva que provavelmente a gente vai ter, né, nos meses à frente, quedas de juros, uma defesa menor para a nossa moeda, e eu acho que por isso que é tão relevante a gente acompanhar o que vai acontecer com preços de commodities, porque isso vai ser tão importante, né, para as nossas contas externas, que estão super boas, né? A gente vai ter uma balança comercial perto de 80 bi esse ano, um déficit de conta corrente menor, né, próximo de 1,5%, que é bem baixo em termos relativos aí quando a gente compara com outros emergentes. No entanto, se na margem commodities cair, a gente pode começar a deteriorar um pouco esses fundamentos, né, que tanto do setor externo como do carry para a nossa moeda. E, por fim, também, né, apesar de a gente ter eliminado o risco de cauda fiscal, a gente pode ter aí uma deterioração das receitas e isso dificultar também o trabalho de melhora aí do primário esperado para frente. Então, acho que é só algumas coisas que a gente deve acompanhar aí ao longo dos meses à frente, tá? Mas, enfim, paro minha parte por aqui e passo a palavra do Calabrese. Obrigado, Daniel. Boa tarde a todos. Acho que mês passado, começando com o mercado internacional, acho que refletiu bem um pouco do que o Daniel começou aqui, claramente uma resposta dos mercados a esse excepcionalismo americano, né? Então, a gente vê que o dólar teve uma performance forte contra todas as moedas, né? Assim, tiveram raras e honrosas exceções, mas assim, o dólar se valorizou contra 90 e tantos por cento das outras moedas. A própria bolsa americana
também com suas idiosincrasias, né? Mas a parte voltada a essa febre da inteligência artificial, mas, enfim, você teve o Nasdaq performando muito bem e você teve Europa e outros lugares que vêm perdendo vigor, vêm perdendo momento na economia, já com o mercado realizando, né? E isso valeu para o juro também, né? Enquanto na Europa o juro caiu um pouco, nos Estados Unidos o juro subiu bastante ao longo do mês, né? E isso porque estamos nos aproximando aí, acho que ao fim do ciclo de hikes. Então, acho que realmente assim, essa que tem sido vamos dizer, a mudança, né? Quer dizer, os Estados Unidos com uma resiliência muito grande, e os mercados acertadamente deram um pouco peso aí para o problema do debt ceiling, quer dizer, ninguém no final colocou tanto assim no preço um eventual default, né? E tinha aquela crença que na hora H os políticos iam chegar a um acordo, chegaram, né? Acho que até um acordo bom para o governo, que lá, como aqui quer gastar mais, né? E assim, as restrições que foram impostas foram restrições pequenas, tá? Então, quer dizer, vai continuar aí rodando com nível de despesa muito alto. E ao passo que a Europa perdendo vigor, China, de uma certa forma, decepcionando em relação ao que era esperado, acho que tudo isso relativamente bem refletido aí no movimento dos mercados, né? Assim, um movimento muito favorável aos Estados Unidos, seja na moeda, seja na bolsa, e com os juros subindo, ao passo que as outras grandes regiões se movimentaram na ponta contrária, né? Então, acho que isso deve continuar, né? Então, a gente tem um pouco essa visão que os Estados Unidos ele vai conseguir meio que acomodar essa demanda que ainda é forte e assim, ter aí o tal do soft landing, evitar uma recessão, evitar um grande desemprego e talvez, apesar de tudo isso, convergir a inflação no tempo, né? A gente não acha que a inflação converge agora no curto prazo, tanto é que continuamos comprados em inflação de um ano nos Estados Unidos, mas me parece apesar dos trancos e barrancos, aí um Fed que muda muito de opinião e muito refém dos números, né? Acho que está conseguindo aí fazer com que as coisas convirjam por lá. E acho que um pouco isso se reflete aqui na nossa carteira, né? O mês passado foi um mês em que, basicamente, duas linhas explicam o resultado, né? Uma linha de juros local empurrando para frente, a parte de juros lá fora empurrando para trás, e o resto um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo, meio que sem grandes destaques aí nas outras linhas, né? Acho que eu já comecei falando de internacional, vou começar explicando essa linha de global rates, foi para trás, basicamente explicado por posições US, embora a nossa posição hoje, assim, essa posição que a gente tem, que é a posição aplicada entre o ano e meio e os 5 anos na curva americana, ela foi aumentada ao longo do mês, né? Não é que esse resultado veio numa posição que já tinha, uma parte veio do que já tinha, outra parte veio a partir do aumento dessa posição ao longo do mês. A posição de inflação também, a gente continua com inflação de um ano comprada, ela em algum momento chegou a cair bastante e acabou atrapalhando um pouco, tem uma contribuição negativa aí desse break-even de inflação, que agora já está voltando, né? Já voltou para o nível de 2,40, acho que pode ir um pouco mais, ele chegou a bater, no momento de mínima do petróleo, esse break-even chegou a bater 2,06 ao longo do mês, né? E depois foi se recuperando. E do lado positivo teve alguma contribuição do tomado no Japão. Porém, assim, eu acho que se vier, e essa reunião é agora dia 16, a reunião no Japão,
Se vier alguma mudança no controle da curva, nessa reunião vai ser uma surpresa, né? Acho que pouca gente no mercado espera que ela venha agora, justamente porque o novo presidente do Banco Central japonês tem sido bem comedido nas afirmações dele, para não falar, tem sido bastante dove, questionando bastante o fato de que, tudo bem, a inflação corrente está rodando a 3,5%, 4%, mas ele ainda acha que isso não quer dizer que eles vão conseguir ter uma inflação assim, de maneira sustentada em torno de 2%. Querem esperar um pouco para ver. Então, a gente vai seguir com essa posição. Então, resumindo, nossa posição hoje é aplicada em juros US de 21,5 e 5 anos, comprar a inflação de 1 ano, tomado o Japão, tem alguma coisa aplicada na Nova Zelândia ainda, a gente manteve essa posição, não aumentou, não reduziu. Porém, e aí mudando para o cupom, hoje a gente tem metade dessa posição que eu estou aplicado lá fora, eu estou tomado no cupom aqui dentro. Tá? Então, te diria que, assim, em termos de PL, é metade da posição aplicada em US, a gente está tomado em cupom aqui, também em torno de 1 ano a 1 ano e meio. Tá? Então, é mais a parte curta. O resto a gente reduziu bastante, né? A gente vinha há muito tempo com uma posição de flatness na parte longa, esse mês a gente conseguiu reduzir essa posição. E também tinha, assim, o net direcional estava mais concentrado na parte de 4 anos, isso também foi, ao longo do mês, reduzido bastante. Hoje a posição assim, é representada por uma posição tomada em 1 ano e meio, que meio que, para nós, protege um pouco do nosso aplicado lá no mercado americano. Tá? Depois, na parte de moedas, a gente um pouco segue nessa linha do excepcionalismo, então a gente segue comprado em dólar, basicamente contra o Ien hoje, né? Tem um pouco de moeda, de short na moeda chinesa, mas se diria que a posição hoje mais relevante de moedas é o euro. No final, a gente tinha feito uma posição aí em NOK que explica o resultado negativo no mês. Assim, NOK é uma moeda que, por todas as métricas, está barata, mas muito difícil, ela não parece responder a nenhum desses fundamentos em que as outras moedas costumam se comportar. Então, a gente simplificou, está tudo no euro mesmo. Contra o real, a gente tem hoje uma posição pequena de dólar contra real comprado, um pouco com essa preocupação da queda das commodities, outro pouco com essa visão da queda do carry, né? Quer dizer, eu acho que ainda você tem 500 base points de carry, mas já teve 1.200, então a gente já teve uma redução pela metade desse carry, mas assim, a tendência é a tendência, a gente não vai ficar brigando contra a tendência, por isso a posição hoje, a posição reduzida, e a gente vai sentir se ao longo do tempo esse carry começar a tirar um pouco da força do real. Na verdade, quando a gente compara o real com as outras moedas da própria região, moedas com carry, México, Chile, o florim húngaro, assim, o real hoje, ele, assim, se comparado com essas moedas, ele tem performado pior, né? Então, eu não sei, me parece que talvez um pouco dessa queda de carry já esteja se refletindo aí nos preços, né? O mês passado foi um mês em que ele foi salvo pelo carry, senão o dólar teria se valorizado ao longo do mês contra o real. Depois, na parte de outra linha que ajudou bastante, foi a renda fixa local, né? Basicamente a linha que deu dinheiro esse mês, que foi o pré-fixado. A gente já vem há algum tempo com posições aplicadas no pré, as posições estão maiores agora. É um pouco aquela visão de que, por efeito base,
a inflação acumulada, quando chegasse no meio do ano, ia estar muito baixa e a pressão ia estar muito grande sobre o Banco Central. Mas eu acho que, além desse fato, ocorreram, e aí o Ix mostrou alguns gráficos aí, ocorreram melhorias, até surpresas positivas, no sentido de tá, sim, preços dos alimentos caindo muito mais que o esperado, e fica aí agora uma dúvida se a inflação de serviços, quanto ela vai continuar aí persistente, ou se aos poucos ela segue o resto, né? Seja alimentação, seja um pouco a parte industrial, e consegue se estabilizar e cair, fazer com que a inflação convirja, né? A gente hoje está com 4,9 de inflação para esse ano, foi uma correção grande, e 15 bases do BC não ter que escrever a cartinha esse ano. Então, é interessante que teve uma melhora. Além do efeito base, você está tendo uma melhora aí muito ajudada pelos alimentos. Então, a posição pré-fixada seguiu, foi inclusive está maior, e na parte de Bs também, a gente tinha um pouco de posição aplicada aí no meio da curva, que ajudou ao longo do mês, e também a gente tinha venda de inflação, né, até o vencimento da B24, que também, sim, todos os implícitos aí de inflação caíram bastante, né, ao longo desse período, também ajudaram aí no resultado. Então, basicamente, na parte do juro real hoje, a gente está com a posição muito pequena, né? A posição migrou toda para o nominal, né? Parte de commodities, estamos com pouca coisa, um pouquinho de açúcar vendido, um pouco de ouro vendido, né? No final, o resultado negativo do mês foi mais vindo do petróleo, né? A gente tinha posição de petróleo comprado e o petróleo está enfrentando muita dificuldade, né? Com a Arábia Saudita cortando produção unilateralmente, assim, acho que esse slowdown aí, um pouco mais forte que esperado, seja na Europa, seja uma recuperação menor na China, tem tirado um pouco do vigor do petróleo, né? E, finalmente, assim, bolsa, que a gente, lá fora, a gente assim, vê a bolsa bem resiliente, né? Quer dizer, começou com uma preocupação com hard landing, que ia virar recessão, que ia derrubar de maneira muito forte o lucro das empresas. Além disso, veio crise bancária, bancos regionais quebrando, depois debt ceiling, ou seja, uma sequência aí de histórias que o mercado se preocupou e que deveriam, assim, que serviam como justificativa para que a bolsa caísse. Ela não caiu, né? Ela male bateu aí 3.700 e voltou, está aí na máxima do ano, 4.300, mas se você olhar, assim, desde já faz quase um ano que ela está num grande range, né? E o que a gente tem justamente é isso, é uma estrutura de range que vai até setembro, na qual a gente ganha se a bolsa, se o S&P se mantiver nos níveis entre 3.700 e 4.600. Então, nos parece assim, 4.300 para 4.600 já não é tão longe, mas acho que 4.300 já é um nível na qual a bolsa está trabalhando com PL de 18, sobre um lucro já, né, em torno de 240 para o ano que vem, então que já é uma alta razoável em relação ao lucro esperado para esse ano. Então, a gente acha que essa estrutura tem a boa chance de dar resultados, mas como a bolsa vai subindo, a gente tem uma parte de posição comprada em calls para proteger o nosso resultado dessa estrutura, né? Então, hoje tem net, comprado bolsa lá fora, que é mais uma pilotagem da posição grande, que é a estrutura de range, tá? E aqui temos só uma parte de long and short, não muito grande, com beta positivo, ou seja, com beta que
que vem gerando algum resultado aí com a Bolsa indo para cima. Agora, sei, Bolsa no 116, o mercado fala que pode ir para 120, aí nós estamos falando de 3, 4%, não é mais aquele upside todo. Se a gente olhar nos últimos 2 anos, realmente o 120 tem sido um nível em que a Bolsa tende a acomodar e teve dificuldade de passar. Conseguiu passar uma vez só e rapidamente voltou. Então, a minha atenção aí para se esse oba-oba já não está no final, né? Por fim, a gente vem desde o começo do ano aí com uma posição de valor relativo ajustado pelo VaR, de vendida em bolsa, vendida em câmbio. Essa posição também tem sido reduzida um pouco porque o racional dela é o juro, né? Se a gente começa a esperar que esse juro vai começar a ser reduzido antes até do que era o nosso cenário, a gente acha que essa posição começa também a perder atratividade e hoje já está bem menor, né? Acho que esse é o resumo, vou parar por aqui e estamos à disposição se alguém tiver alguma pergunta. Obrigada, Calabrese e Wix. A gente tem uma pergunta, assim, na verdade, uma para cada um de vocês. Vou começar pela pergunta de alocação. Calabrese, a recente reprecificação do Kit Brasil traz quais mensagens da atratividade relativa entre juros implícitas, câmbio e bolsa? Algum ativo com sinal de exagero? Eu comentei agora há pouco, né? Eu tenho a impressão que bolsa no 116 mil já vem há 2 reuniões falando, poxa, a bolsa no 101, no 102 parece barata. Infelizmente, eu perdi esse movimento, né? Mas no 116, não que ele seja cara, né? Eu acho que se a gente olhar todos os múltiplos vis-à-vis vamos dizer, os múltiplos históricos, ela não está cara, acho que parece barata, mas me parece também um movimento que tem, assim, muito rápido. Talvez ela devesse dar uma acomodada, né? E como falei, percebo alguma dificuldade da Bolsa aí acima dos 120 mil, pelo menos nos últimos 2 anos. Acho que câmbio também me parece que, sabe, nesse 4,90 e um carry menor e commodities para baixo, já um pouco mais perto do valor de equilíbrio aí, e, portanto, eu gosto mais do juro, né? Então, e tem alguma coisa de break-even ainda, né? Mas como falei, inflação curta, vai até o começo do ano que vem, maio de 24, e juro real a gente saiu um pouco, mudou para o nominal, né? Então, ele alongou. Hoje a nossa posição na parte pré está um pouco mais longa do que era, né? Mas eu acho o seguinte, me parece que um pouco dessa situação em que o governo vai ter muita dificuldade com agendas regressivas, né, que parece que ele veio com muito apetite para tentar revogar tudo o que foi feito desde o Temer para cá. Acho que isso o Congresso já mostrou que vai segurar. Acho que isso é positivo, era uma preocupação grande nossa. Acho que a parte fiscal continua complicada, no sentido que, assim, essas receitas todas que o ministro acha que vai fazer me parecem, sim, você não tira 150 bi dos agentes com muita facilidade, me parece um número muito grande. Então, eu acho que a gente vai ter que acompanhar se vai ser factível um aumento de receita nessa magnitude. Acho que contas externas ok, super tranquilas, uma balança muito forte esse ano. Acho que se tiver aí alguma estabilização, um pouco mais de investimento, acho que a história não é ruim, né? Principalmente se você conseguir segurar essa agenda regressiva que o governo no início veio com muita vontade de impor e que o Congresso já mostrou porque na verdade assim, o presidente ele é de um espectro, né? Mas a base dele é muito pequena. A base que defende essa agenda é pequena, né? Então, acho que
Isso tira para nós o que era um risco grande, né? E para nós ajuda também a explicar um pouco essas surpresas do crescimento. Tudo bem, você tem a parte agro e tal, mas nossa opinião é que todas essas reformas feitas do Temer para cá foram muitas, algumas pequenas, que assim, muito técnicas, mas isso ajudou a aumentar o PIB potencial. Então, se você consegue manter boa parte delas, acho que isso também é positivo. Então, tem coisas positivas, né? Acho que só que os movimentos, em alguns momentos, me pareceram muito rápidos. Então, acho que a gente tem que combinar as duas coisas. Perfeito, obrigada. E a última pergunta para o Wix. Wix, após o ajuste dos bancos centrais globais atuais, e os desafios estão mais focados em inflação, levar até a meta, ou atividade, os riscos de recessão e desemprego? Como impactam os juros longos globais e no Brasil? Eu acho que está na inflação ainda, né? Pelo contrário, assim, esse call de recessão, né, tem sido ingrato, né? Porque a gente passa mês e os dados continuam não indicando, principalmente quando a gente pensa nos Estados Unidos, né? Acho que o crescimento talvez seja uma preocupação maior na China, né? Mas de maneira geral, acho que no mundo a gente segue, e a China não tem problema de inflação, segue com, acho que a convergência da inflação para a meta sendo o principal problema aí dos bancos centrais, né? No entanto, enfim, a gente está relativamente confiante de que o próximo grande movimento é de desinflação e é de redução dos juros para frente, tá? Então, eu acho que da mesma maneira aqui no Brasil também, que eu acho que o grande problema hoje é a inflação, né, que deu uma melhorada, mas continua ainda se você vai, né, a questão se você vai convergir ou não, e o crescimento tem ido bem, obrigado, tá? Então, acho que diria que acho que a inflação seria ainda o principal problema aí na cabeça dos bancos centrais. E eu acho que assim, né, de juros a gente é um pouco essa visão, né? Acho que a gente ainda está tateando o fim de ciclo, talvez eles demorem um pouco mais para cair, ou enfim, e talvez tenha alguma discrepância entre regiões e economia, mas parece que o grande movimento vai ser de redução de juros à frente. Então, acho que tem um pouco de um ruído aí, ou uma instabilidade no curto prazo, mas a gente tem esse viés aí, aplicador de juros. Perfeito, obrigada, Wix. Obrigada, Calabrese. Nós não temos mais perguntas hoje. Aos participantes, obrigada pela participação e pelo tempo de vocês aqui conosco. Este conteúdo vai ficar gravado no nosso YouTube. Também eu reforço o convite para vocês seguirem a Gard no Spotify. A gente também posta alguns conteúdos por lá. E também nas nossas outras redes sociais. Precisando de algo, entre em contato conosco e até o mês que vem.